Bom, então hoje, dando sequência ao estudo do livro Renúncia, hoje nós vamos começar o segundo capítulo. O capítulo que se chama Anseios da Mocidade. Então, no primeiro capítulo, a gente acompanhou, ainda no mundo espiritual, alguns espíritos, né, arrependidos por mais uma jornada, né, errando e programando uma nova encarnação. Um desses espíritos, inclusive, né, que se chama Pollux no primeiro capítulo, mas que é justamente a reencarnação de Ciro. É o espírito do Ciro, né, na jornada evolutiva dele, e a gente vê Alcione, que já é um espírito que habita esferas mais altas, se predispondo a voltar por ele e por uma série de espíritos que são muito queridos, amados dela. Então, a gente já entendeu que nesse livro nós vamos acompanhar a reencarnação de muitos dos que estavam no livro, no livro 50 anos depois. E é como eu falei, né, para hoje, para a Adila, para o Gandolfo, para a Lela, no outro estudo, eu não sei se eu devo revelar, porque assim, existe uma razão da gente não saber quem somos no passado, né? Então, vamos começar a história e dependendo da intuição aqui, a gente abre. Porque nós temos informações seguras de quem são esses espíritos, não porque são revelados durante o livro. É porque existe uma outra obra do próprio Chico Xavier que fala, ele faz uma tabela falando sobre as reencarnações no livro Há 2000 anos, no livro 50 anos depois. No Ave Cristo também tem alguma coisa, no livro Há 2000, no Renúncia. E, inclusive, nessa tabela consta as reencarnações nos tempos atuais, que já desencarnaram, porque era no século passado, na época em que o Chico estava encarnado e na época que o Chico convivia com uma série de espíritos ali ao redor dele que fazem parte dessa história. Então, depois nós vamos ter informações maiores. Mas vamos começar pelo livro, então, pelo capítulo segundo, iniciando. Então, eles reencarnaram. O Pollux já reencarnou e está correndo a história acontecendo aqui, ó, em 1662. O início dessa do que está sendo contado aqui. Então, no dia 7 de junho de 1662, Paris, em peso, não comentava outro assunto senão as esplêndidas festas populares do Carrossel, que Luís XIV havia improvisado em frente às Tulherias. Se a gente tiver interesse, né, de ir historicamente clicando em cada um desses itens aqui, a gente vai vendo o contexto, o ambiente. Então, as Tulherias, por exemplo, era um jardim ao lado do Rio Sena, em Paris, que Luís XIV, né, Catarina de Médici. Aliás, esse livro que nós vamos estudar aqui dessa vez, ele é contemporâneo a uma história que acontece, que eu já citei esse outro livro várias vezes aqui, porque é uma obra que vale a pena ler e conhecer, que é o livro Nas Voragens do Pecado. A história que Ivone do Amaral Pereira, outra médium, também contemporânea do Chico, nos conta. Só um parêntese aqui, mas voltando a então à questão ali na França, em Paris, em 1662. Dizia-se que o rei estava perdidamente apaixonado por Louise de Lavalière e a festividade não obedecera a outro motivo senão homenagear a favorita, não obstante a reserva com que ambos se entregavam ao culto das relações afetivas. As 2 noites precedentes haviam assinalado ruidosas alegrias populares e animadas reuniões elegantes nos salões mais ricos da corte. Então, 2 noites atrás tinha acontecido esse evento, né? Grande massa de forasteiros invadia os hotéis, principalmente as famílias abastadas, procedentes do norte e as cidades vizinhas.
atraídas por espetáculo inédito do grande feito. Dizia-se que o soberano, então Luís XIV, mostrava-se agora mais acessível e generoso. Paris estava farta de guerras externas e recordava-se com temor das gigantescas lutas internas pelas atividades da Fronda. Terminara o período da influência do cardeal Mazarini e o espírito popular banhava-se nos boatos de elevadas perspectivas e supremas esperanças. A cidade inteira aguardava ansiosamente largos benefícios públicos e novas instituições. Então, uma coisa a gente já vê, né? O quanto que esses livros, o romance de Emmanuel, traz detalhes históricos para que a gente situe, para que a gente confirme uma série de coisas que, inclusive, talvez não estejam tão detalhadas na própria história. Na tarde desse dia, compartilhando a alegria geral, dois jovens passeavam de carro nas imediações da Porta de São Denis. A Porta de São Denis era um dos arcos do triunfo, né? Não o arco do triunfo principal, mas existiam aqui, ó, arco, o arco do triunfo aqui, ou essa Porta São Denis. Entre os enormes movimentos da antiga ville, comentando as deliciosas emoções da véspera. A viatura muito leve seguia harmoniosamente o trote do soberbo cavalo normando, cujas rédeas eram manejadas com maestria, né, por Cirilo Davenport, tendo ao lado a jovem Susana Duchesne, sua prima, graciosamente trajada ao sabor da época. Então aqui já tem dois personagens, Cirilo Davenport e Susana Duchesne, que é prima do Cirilo, que estão passeando ali e comentando, conversando sobre os acontecimentos daquela festa, né, que tinha acontecido há 2 dias atrás. O pequeno veículo tinha o interior ornado de soberbas azaleias, colhidos pela jovem num jardim de Montmartre. O jovem par havia empreendido a excursão desde o meio-dia. Susana visitara duas famílias importantes de suas relações, buscando rever antigas amizades. Entregara-se às mais alegres expansões junto do primo, que, embora correspondesse fraternalmente às suas manifestações afetivas, denotava agora preocupação inabitual enquanto a jovem tagarelhava, obedecendo aos costumes e caprichos de futilidade de todos os tempos. Então, dois primos passeando, né? E ele com alguma questão afetiva, ela tagarelando. E ela falava, né? Não concordei com os adornos escolhidos para os salões de Madame de Choice, não sei como se pronuncia. A festa perdeu muito com aqueles enfeites coloridos e esvoaçantes. Não reparei bem, respondeu Cirilo, mergulhado noutras reflexões. Fiquei cansadíssima de tanto ouvir confabulações atinentes à vida alheia. Sou avessa à maledicência. Mas, como sempre acontece, não podemos ficar indiferentes aos eventos do ambiente social. Por isso mesmo estou ansiosa de regressar à nossa paz em Blois. Olhem que interessante, eu vou fazer um comentário. Eu acho que eu vou acabar abrindo o jogo aqui, né? Mas olhem que interessante. Observando psicologicamente, né, e as atitudes. Então o Cirilo e a prima estão conversando, mas a primeira coisa que ela fala, não gostei do enfeite. E aí ele falou que não prestou atenção. E ela falou, fiquei cansada de ouvir tanta gente falando da vida dos outros. Sou avessa à maledicência. E isso a gente às vezes vê acontecendo. Às vezes a gente fala que a gente não gosta de tal atitude na pessoa, né?
uma terceira pessoa, e a gente não presta atenção que a gente está fazendo a mesma coisa. Então, olha isso, ela está falando mal. Começou falando mal do enfeite, começou falando mal que as pessoas estavam falando mal da vida alheia e falando. Então, olhem como a cegueira, às vezes, é tão presente na nossa vida. Ela não enxerga que ela está falando mal, mas ela está falando que ela não gosta que falem mal. Ela é avessa à maledicência. Mas eu não posso ficar fora do convívio social. E como o primo não respondesse, muito vivaz e palradora, continuou. Já sabes como se processou a aventura amorosa do rei? Então, olha isso, né? A fofoca o tempo todo. Não. Luís não havia destacado a humilde descendente dos Leblanc entre as mulheres que frequentam a corte. Mas o fato é que começou a dispensar muitas simpatias a Henriqueta. Iniciaram-se os idílios carinhosos, mas a cunhada tratou de salvaguardar quanto antes a sua reputação de honestidade e começou a encontrar-se com o rei em companhia de Mademoiselle de Lavalière, que era então do grupo de damas do seu séquito. Então, contando, né, de uma curiosidade, né, uma fofoca relacionada ao rei Luís XIV, que estava se encontrando com tal pessoa, essa Henriqueta, mas existia então alguém interessado em acobertar, por isso não se encontravam sozinhos para poder não deixar na cara. E contra qualquer impressão menos digna, poder-se-ia dizer que Luís lhe frequentava o ambiente doméstico não com o propósito de avistá-la, mas para encontrar-se com a pobre menina. Foi nesse jogo que apareceu a mortificante situação que Henriqueta não poderia esperar. Depois de uma breve gargalhada irônica, Susana rematava o comentário impiedoso. Luís apaixonou-se desvairadamente. E temos agora o escândalo, que constitui o prato do dia para a voracidade das más línguas. Olha isso, os outros estão falando mal sobre esse assunto, e ela não. Não conheces todos os detalhes, todos esses detalhes, porventura? Ah! Exclamou o jovem Davenport, revelando o propósito de modificar os rumos da conversação. O que não ignoro é que o soberano é casado com a rainha. Ora, ora, a pobre dona do cetro é apenas uma vítima da política espanhola. Observando, todavia, que o rapaz se calava, Susana timbrou outra tecla das críticas sociais para chamar-lhe a atenção, dizendo: Reparaste a Henriqueta lá no baile? As suas convidadas estavam escandalosamente vestidas. O moço fez um gesto de enfado e replicou: Quase não me detive no exame dos trajes. Entretanto, dançaste todos os números. Renovando a apreciação acerada, prosseguiu: Henriqueta coloca em dificuldade a todos nós que temos alguma ligação com as ilhas. O que posso afirmar é que o seu temperamento seria outro se tivesse alguns princípios da educação irlandesa. Então, as ilhas que está falando, né, as ilhas vizinhas ali da França, né, a Inglaterra, a Irlanda. Mas a pobre princesa muito sofreu na infância, atalhou Cirilo, advogando-lhe a causa. Então, ela falando mal de quase todos, e o Cirilo alheio, não interessado e ao mesmo tempo até defendendo o quem a prima estava falando mal. Essa circunstância, contudo, não deveria ser uma razão para conduzi-la a tantas leviandades. Julgo que o sofrimento deve servir para temperar o caráter de outro modo. Todavia, observou o rapaz, ela é atualmente casada. A análise de suas atitudes deve ser tarefa privativa do marido.
ora essa, e supões acaso que Monsieur Philippe está aparelhado para impor-lhe a educação espiritual de que precisa? Quem sabe? Essa resposta foi dada em tom de profundo desinteresse, desautorizando qualquer discussão nesse particular. Então, o Cirilo estava o tempo todo demonstrando que não queria dar sequência a essa conversa, né? Reconhecendo, Susana fez longa pausa e absteve-se de novos comentários. A elegante viatura voltou ao seu longo trajeto, dirigiu-se para a rua Barelli, na ilha, onde estacionou por minutos à frente de uma casa comercial e depois tomou o rumo da antiga rua de São Denis, levada ao trote do magnífico animal. Decorrido algum tempo, a moça retomou a palavra, dando conta da sua inquietação feminina. Quer dizer, ela não se controlava. Não desejarias ir conosco mais logo ao teatro de Petit Bourbon? Não, não. Hoje não me sinto disposto a aderir ao programa do Sr. Molière. A carruagem aproximara-se da velha ponte de São Miguel sobre um braço do Sena. O crepúsculo ia um tanto adiantado, mas estava embalsamado de perfumes primaveris. Ventos suaves farfalhavam a copa florida de duas grandes árvores próximas. Impressionado, talvez, com a sugestiva beleza da tarde que se vestia no imenso anil do céu, a jovem Davenport o jovem Davenport fitou a companheira com expressão diferente e falou: Susana, tenho a alma de tal modo repleta de sensações ignoradas para mim, que muito desejaria abrir o coração a quem me compreendesse. Então, por isso ele estava talvez tão alheio. Intimamente, ele está povoado, né, de sensações, de sentimentos, que ele estava precisando desabafar. Não quero, porém, comentar os assuntos da corte nem do teatro. Então, deixando claro que qualquer outro assunto não vai interessar ele. Necessito de palestra espiritual que traduza o que sinto, encontrando quem me entenda. Que me interessam o desvio do rei ou a comédia que conquista a atenção dos demais fúteis? A companheira ruborizou-se. Apertou disfarçadamente o seio onde o coração batia descompassado. Há quanto tempo esperava aquele minuto adorável que lhe permitisse examinar com Cirilo a intensidade do seu afeto? Então, agora fica claro, né? A prima é apaixonada pelo primo e estava querendo o tempo todo puxar papo. E agora que ele mostrou que ele está querendo se abrir de algum assunto pessoal, ela se sente, de certa forma, com uma situação favorável, achando que ela pudesse ser a razão, né, das emoções dele. De muito cedo habituara-se a admirá-lo como a personagem dos seus sonhos de mulher. E não era segredo em família o projeto de uma união pelos elos conjugais. Como era comum na época, né? Casar familiares, primos. Então ela alimentava isso, até porque não era novidade dentro da própria família que isso poderia acontecer. Ambos haviam nascido na Irlanda, então as ilhas, né, de onde eles falavam, mas sua mãe, que era francesa, obrigara o genitor a transferir-se para o país de origem havia muitos anos. Susana, porém, nunca perdera o contato com a terra do seu berço. Não obstante as dificuldades naturais da época, visitava periodicamente a terra que a vira nascer. Acabava de atingir os 20 anos, enquanto Cirilo orçava pelos 25. Não seria então o momento azado para realizar o sublime ideal? É verdade que sempre aguardara ansiosamente do primo as primeiras declarações de amor, a fim de entreter com mais segura esperança os seus deliciosos projetos de ventura. Cirilo, todavia, jamais se manifestara a tal respeito. Ela sabia, contudo,
justificar-lhe as reservas expansivas pelas singularidades de temperamento que o caracterizavam. Embora jovial e sincero, enérgico e impulsivo, era muito discreto nas questões da palavra. Raramente prometia porque, após o compromisso, materializava as declarações, fosse como fosse, pelo mal ou pelo bem. Susana passou em revista todas as conjecturas e julgou-se dona de uma situação favorável. Aliás, estava certa de que o primo, após desligar-se dos serviços que o retinham na Sorbona, demandaria a Irlanda, onde a família o aguardava cheia de esperança para os enormes trabalhos da propriedade rural de que seus pais e irmãos se mantinham. De olhos fulgurantes, a jovem respondeu entre satisfeita e comovida. Acaso poderia supor que te não compreendo? Fala, Cirilo. Não desejarias gozar um pouco dessa amenidade vespertina? Paremos o carro. Sentemo-nos ali perto da ponte alguns minutos, vendo deslizar as águas mansas. O rapaz obedeceu sorridente e satisfeito. Abrigou a carruagem num posto próximo e, dando o braço à companheira graciosa, dirigiu-se para os bancos de pedra que se localizavam nas extremidades da construção muito antiga. Então, uma cena de, talvez, um costume, da época da gentileza, dar o braço para a prima e caminharem, não queria dizer que eles estavam ali, então, com algum compromisso afetivo. Era um costume da época. Mas, aos olhos de Susana, então era uma situação favorável para os dois ali se declararem um para o outro. Tinha os olhos escuros mergulhados numa onda de paixão dominadora. Susana, disse tomando-lhe a destra em atitude fraternal, como quem busca um refúgio. Nunca experimentei no coração o que sinto agora. Então, olhem como, isso é comum na vida, Às vezes a gente não sabe o que se passa dentro do coração do outro, a gente alimenta expectativas. Então, para ela, era algo entre homem e mulher, uma paixão para um casamento. Para ele, uma atitude fraternal. E ele fala, mas eu nunca experimentei o que o meu coração está sentindo agora. Minha alma está cheia de sonhos e esperanças sublimes. Ah, o amor é o generoso vinho da vida. A jovem fizera-se muito pálida. Deveria ser aquele o minuto decisivo do seu destino. Certamente Cirilo lhe revelaria os propósitos mais íntimos. Falaria do sonho dourado de suas esperanças de moça. Casar-se-iam muito em breve. Buscariam a felicidade, abandonariam a França pela Irlanda, a fim de cultivarem a aventura conjugal no âmbito de cariciosas tradições familiares. Mergulhada em formosas visões, seus olhos brilhavam de intenso júbilo, enquanto o jovem Davenport continuava. Edificar um ninho doméstico, ter filhos que nos acariciem e garantam a aventura, não será o ideal mais nobre da vida? Então dá para ver que ele também está apaixonado. E ela também é apaixonada por ele, acreditando nessa sintonia, Susana Duchesne apertou-lhe a mão com mais carinho, desejou com ânsia enlaçar-lhe o busto no impulso de sua afeição desvairada, beijar-lhe repentinamente a formosa cabeleira. Sentia-se estonteada de alegria e de esperança, mas ainda não havia acordado de sua visão fantástica, quando ele perguntou fraternalmente depois de uma pausa mais longa. No entanto, dar-se-á que ela me corresponda com igual paixão? Então aí foi o balde de água fria, na Susana. Dar-se-á que ela... E aí exatamente o que ela pensa, Ela? A pergunta vibrou estranhamente aos ouvidos da jovem.
que se esforçou por dominar as primeiras impressões de assombro. Outra mulher então disputava com ela o mesmo sonho de amor? Monstruoso ciúme corrompeu-lhe as emoções mais gratas. O coração fechara-se-lhe de súbito. Não suportaria semelhante afronta. Lutaria pela posse de Cirilo. Então, olhem o padrão desse espírito, que é um padrão que às vezes faz parte do nosso dia a dia, até intimamente. Só que a gente já estudou há 2000 anos e viu o padrão de espíritos que se apaixonam e não respeitam, fazem de tudo para conseguir o que quer, egoístamente, sem considerar o sentimento alheio. Então, e no livro 50 anos depois, há exemplo exatamente, né, do Elvídio Lúcio com a Cláudia Sabina e tudo mais. Então, a Cláudia Sabina, ela era exatamente o exemplo da mesma maneira que o prefeito, né, o Lólio Úrbico. Espíritos, aparentemente, um padrão normal da nossa existência. Pessoas que se envolvem emocionalmente de maneira intensa, mas como se comportam frente a esse sentimento é o que faz toda a diferença de um espírito resignado, obediente, ou de um espírito egoísta, desobediente, revoltado, que quer tudo independente do que aconteça. Então, se a gente analisar, o sentimento do primo, ele está se abrindo que ele está apaixonado por outro. E ela, na paixão dela, quando vê aquilo, qual que é a primeira coisa que ela pensa? Ao invés de respeitar ou estimular, concordar com o sentimento do primo, não. Ali já começa a se instalar um padrão de um espírito rebelde, egoísta, que não vai aceitar essa situação, vai fazer de tudo. Então vejam se a história não se repete pelo que nós estamos estudando, né, na obra de Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois. E agora, no Renúncia. Então, eu acho que assim, quando eu li esse livro a primeira vez, eu não fazia ideia de quem eram esses espíritos. Para mim, isso daí era uma história à parte. Mas depois que eu tomei conhecimento, e eu acho que existe uma razão de eu estar trazendo isso daí para vocês dessa maneira, na sequência do livro 50 anos depois. E eu também não falaria tudo isso que eu estou falando sem um embasamento seguro na obra do Chico. Então, por exemplo, não é alguém que falou quem é quem. Eu vou abrir aqui para vocês. Tem um outro livro do Chico que se chama Sementeira de Luz, que são mensagens familiares do professor Arthur Joviano. Arthur Joviano foi alguém que viveu com Chico Xavier, e olhem como está entre parênteses já aqui no livro, que foi Quinei Lúcio, o espírito Neio Lúcio, que muitas vezes nos traz também mensagens e comunicações. Nesse livro tem um capítulo que se chama Reencarnações. E aqui ele fala, ó, no livro Há 2000 anos, Públio Lentulus, no livro 50 anos depois, o mesmo espírito Nestório, e nesse livro que nós estamos começando, ele vai ser Padre Damiano. E o mais interessante é que tem uma quarta coluna, século XX, Emmanuel. Então é daí que nós sabemos tudo o que a gente já sabe da trajetória da vida de Emmanuel. É o próprio Emmanuel nos trazendo essas informações para a gente ver que um espírito evoluído também já passou por erro. Mas olhem que interessante, só que aqui nessa tabela tem outras informações. Pompílio Crasso, no há 2000 anos, foi Elvídio Lúcio,
nos 50 anos depois? O pai da Célia. O alvo, o amor de Cláudia Sabina, diz sem respeitar o casamento dele. E quem é Elvídio Lúcio nesse livro? Cirilo Davenport. E aí, se a gente for aqui mais embaixo, porque depois tem todos, ó, todos estão reencarnados nesse livro. A Júlia Spinter, que é a mãe da Alba Lucínia, Fábio Cornélio, a Alba Lucínia, a Elvídia. Então agora a gente entende por que a Alcione falou para aquele anjo, o espírito de luz ali que morava na constelação de Sírios, por que ela falou? Eu vou voltar por amor a um grupo de espíritos que eu tenho muito forte dentro do meu peito. Então aqui também, ó, confirmando, Célia, ou também o irmão Marinho, né, porque ela foi essas duas personagens no livro 50 anos depois, nesse livro ela é Alcione. Cláudia Sabina, Susana Duchesne. Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, porque isso me faz pensar uma série de outras coisas. Primeiro, essa situação de dois espíritos que lá atrás tiveram tanto problema, né, se perderam, principalmente a Cláudia Sabina. E ó, a gente não sabe o que aconteceu nesses 1000 anos. Existiram inúmeras outras encarnações que esses espíritos encarnados, temporariamente afastados, né, da realidade espiritual de cada um, mesmo que com intenções de acertar, continuam derrapando. Agora, a espiritualidade superior é quem determina e permite os planos reencarnatórios. Então não é à toa que Cláudia Sabina reencarna 1000 anos depois como prima do próprio amor. Daquele que foi alvo de um desequilíbrio tão grande de afinidade. E para que isso acontece? Então, porque não adianta separar espíritos que têm dificuldade de relacionamento. Um dia vai ter que ser colocado junto de novo para que realmente comprovem, não mesmo em situações extremas ou mais difíceis, mesmo com esse espírito, eu resolvi tomar a decisão certa. Eu resolvi fazer escolhas dignas. Então, e aqui estão os outros, ó. Ciro é o Pollux no mundo espiritual, vai ser encarnado, ele vai ser nesse livro Carlos Clenaghan, e ele vai depois adotar um nome, né, dentro da Igreja Católica, que é Frei José do Santíssimo. E aqui então, e aqui, ó, que interessante, ó, todos também estão aqui no século XX, muitos deles, né? Alguns faltam. Então, olha que interessante. Arthur Joviano, Flora Joviano, Roberto Joviano, todos na mesma família na época que o Chico Xavier estava encarnado. Emmanuel era o único que aqui não estava encarnado, estava em espírito. Porque Emmanuel era o mentor espiritual do Chico Xavier. Então, é uma curiosidade, mas que nos esclarece, nos traz muita reflexão. Então, agora, Lela, Ádila, Gandolf, né, e agora também a Heloísa. Mas então, já está esclarecido, certo? Não fiz mistério. E aqui, então, agora, mostrando a Cláudia Sabina continua com uma atração muito forte por esse espírito. Esse espírito demonstra que está apaixonado por outro, mas a Cláudia Sabina ainda está com essa postura de não aceitação.
Então, lutaria pela posse de Cirilo até ao crime ou até a morte. Para isso, seguira-lhe os passos como sentinela fiel desde a infância, e aos seus olhos o título de esposa deveria permanecer-lhe como patrimônio inconteste. Verificando, contudo, que o primo observava com estranheza a demora da resposta, cobrou alento em situação tão difícil e replicou: Ela? Ignoro a quem te referes, querido. Explica melhor para que eu te possa compreender. Madalena Villamil, esclareceu o rapaz arroubadamente. E quem é Madalena Villamil? Vamos lá no livro Sementeira de Luz de novo. Madalena Villamil é Alba Lucínia, a esposa da época, onde os dois eram pais, né, da própria Célia. Então ele é um espírito que tem uma ligação muito grande por essa pessoa, por esse outro espírito, há séculos. Agora tinha na modulação daquelas duas palavras a chave da questão que se lhe figurava aos olhos um profundo enigma. Identificara a grande e natural inimiga. Não lhe perdoaria nunca. Subjugada por enorme desespero íntimo, recordava que fora ela própria quem apresentara ao primo a jovem amiga em vésperas das famosas festividades parisienses. Notou que ambos haviam demonstrado recíproco interesse, que desde então palestravam animadamente em todas as oportunidades e, contudo, jamais pudera imaginar a possibilidade de uma aproximação afetiva de tamanhas consequências. Somente aí percebeu o interesse de Cirilo pela companhia de Madalena nos bailados da véspera. Tinha a impressão de ainda a estar vendo com aquela atraente fantasia espanhola que chamara a atenção de pessoas eminentes da corte. No quadro da imaginação superexcitada, não mais a considerava associada fraternal de passeios e diversões, mas adversária perigosa que urgia afastar do caminho. Conhecera-a numa visita que Madalena fizera em companhia do pai, velho fidalgo espanhol arruinado, ao formoso e tradicional palácio da antiga corte francesa em Blois. Simpatizara com os seus dotes de inteligência e com as suas maneiras simples que lhe assinalavam as atitudes. E seu genitor, Jacques Duchesne Davenport, manifestava pela jovem espontânea admiração e sincera amizade. Não somente pelas afinidades naturais, mas também no intuito de agradar o coração paterno, dedicado e carinhoso, Susana afeiçoara-se a Madalena com singular interesse. Ela e sua irmã Carolina, nas constantes viagens a Paris, visitavam-na frequentemente em sua residência de Santo Honorato e sentiam prazer na sua companhia alegre e inteligente. Desde aquele instante, porém, a moça Villamil estava condenada à sua aversão cruel. A amizade nobre convertia-se em ódio instantâneo e perigoso. É verdade que Madalena não podia saber das cogitações do seu íntimo, mas não conseguia deter a onda de pensamentos ultrizes que num instante lhe invadiam a mente, apossando-se impiedosamente do seu coração. Não toleraria tal preferência do primo, mesmo porque lhe doía na alma como um insulto feroz. Recordas acaso daquela derradeira melodia aragonesa que Mademoiselle Villamil executou ao cravo com tanta graça? Perguntou o jovem, alimentando as próprias reminiscências. Excessivamente pálida, esforçando-se por disfarçar a intensa emoção que a dominava, a moça fixou em Cirilo o olhar enérgico, orgulhoso e replicou: Mas isso é infantilidade da tua parte.
Francamente, sempre considerei refinado o teu senso artístico. Madalena, de maneira alguma, pode corresponder às exigências do teu nome e da tua posição. Exigências do nome? Respondeu o rapaz, mostrando-se agitado. Julgas então que me case em obediência aos outros, em desacordo com as minhas inclinações? Não é bem isso, retrucou a moça, compreendendo a firmeza de resolução que defrontava. Não quero dizer que ela desmereça inclinações afetuosas, mas não concordo que seja a criatura indicada a tomar-te a mão de esposo. Por quê? Perguntou o jovem, mal-humorado. Desejarias, porventura, que te aprovassem o casamento com uma pobretona espanhola, nascida nos confins de Granada? E se alguém afirmasse que somos irlandeses dos confins de Belfast? Seríamos por isso menos respeitáveis? Então ele defendendo e ela procurando de alguma maneira combater. Susana mordeu os lábios, revelando a cólera profunda, e respondeu: Cirilo, onde colocas o altar sagrado da família? Que há para te mostrares tão desinteressado em face de nossas tradições familiares? Apresentei-te Madalena há poucos dias, mas não podia acreditar se engendrassem em teu espírito laços tão perigosos e detestáveis. Adotei-a como amiga íntima em vista da profunda simpatia do papai, a quem nunca cessarei de agradar em obediência ao amor e gratidão que lhe consagro. Nossas afinidades, no entanto, não vão além disso, porquanto não lhe reconheço qualquer destaque justo para o quadro de nossas relações. Como afirmei, trata-se de uma predileção de papai. Mas não terminou, porque o rapaz, emitindo um olhar mais duro, cortou-lhe a palavra nestes termos: Não acuse, Susana. Sempre atendi a meu tio antes que a meus próprios pais. Conheço-lhe o bom senso e não posso permitir. Dessa vez, no entanto, foi a jovem que, ponderando a inconveniência da discussão acalorada, aproveitou-se da pausa espontânea, sentenciando contra a feita. Ora, Cirilo, acalma-te. A irritação impede qualquer entendimento mútuo. Fixou-o com disfarçada angústia, agora que sentia tão profundamente ameaçados os seus sonhos de felicidade, achava-o mais belo que nunca. Em outras ocasiões conservava a esperança, mas não experimentava tantos zelos. Não era Cirilo o seu ideal? Que poderosa atração a retinha encarcerada no seu sonho de ventura, sem energias para renunciar a favor da outra que lhe ocupava o coração sincero? Sentiu que forte emoção lhe afetava as fibras mais íntimas. Com dificuldade afogava o pranto no peito opresso, receando chorar diante do primo, engolfado em graves pensamentos. Cirilo, disse com o entono mais delicado na voz, não te agaste comigo. Quero auxiliar-te fraternalmente. Então, aqui, né, nós já vamos parar logo por aqui, só ler mais esse item 14. Mas aqui a gente começa a entender algumas simpatias, né, afinidades que nós temos com determinadas pessoas, que nos envolvem a ponto da gente se casar, principalmente. Às vezes, inexplicavelmente, a gente se aproxima, se encanta, se atrai. Como isso tudo já vem de existências passadas. Tanto simpatias quanto antipatias maiores, né? Então, o planejamento reencarnatório muitas vezes obedece a um traçado mesmo, né, da espiritualidade superior, aproximando algumas almas que tenham já relacionamentos anteriores, afinidades, vibrações, né, que são simpáticas ou antagônicas. O rapaz comoveu-se com a mudança súbita e replicou: Sim,
Conto com a tua boa vontade de sempre. Então ela viu que ela não poderia ficar brigando e com medo, né? Resolveu inverter a situação, então querendo botar panos quentes. Então, sim, conto com a tua boa vontade de sempre. Ajuda-me a refletir. Necessito orientar e fortalecer meu espírito. Não posso dizer que esteja absolutamente certa nas minhas apreciações, exclamou, fundamente modificada em sua primeira atitude. Mas precisarás refletir com mais calma. O pai de Madalena é um pobre espanhol arruinado que se incompatibilizou com os elementos mais influentes da corte da França. Aqui está em Paris há muito tempo em sérias dificuldades financeiras, não obstante ter vindo do séquito da rainha, no séquito da rainha. Já conheço Dom Inácio Ortegas Villamil, esclareceu o rapaz solícito. Estivemos juntos no carrossel, anteontem à noite. Não duvido que se trate de um homem pobre, mas é bastante simpático e portador de temperamento expansivo que me agradou muitíssimo. Mas é um fidalgo sem fortuna, cuja situação é francamente condenável, pois perdeu-a nas dissipações da vaidade e do jogo, segundo consta em nossas rodas mais íntimas. Quanto a isso, precisamos ampliar nossa compreensão da vida, obtemperou o rapaz convictamente. Meu pai, como não ignoras, não fez excessos nem arriscou dinheiro em aventuras, entretanto, conta hoje com reduzíssimos recursos devido a perseguições religiosas desencadeadas na Irlanda. Susana compreendeu que toda a argumentação naquele momento lhe desfavorecia as pretensões e propósitos mais ardentes. Dom Inácio acrescentou com velada ironia: não poderia nem mesmo cogitar da concessão de um dote à filha. Nunca me casarei visando um dote, Susana. Então aqui a gente vê, né, essa conversa entre os primos, onde ele se abre, né, com relação a esse sentimento, mas está convicto. Ela intimamente, né, revoltada, tentando de todas as maneiras combater, tenta a agressão, percebe que não vai dar certo, tenta então parecer mais boazinha, mas vai tentar conduzir de outra maneira, né, a fazer ele desistir disso. Mas tudo que ela fala, ele convictamente tem algo contrário para poder rebater, não mudando a sua opinião com relação a esse amor que ele sente pela Madalena de Villamil. Certo? Mas então, nós começamos o capítulo, ainda esse capítulo é mais longo, nós vamos talvez levar umas 3 ou 4 sessões aqui, ou 3, 4 dias, para a gente completar essa história desse capítulo que se chama, né? Anseios da Mocidade, que mostra justamente essa fase, né? Dois jovens, 25, 20 anos, nesse momento de paixões, de decisões, de relacionamentos e tudo mais. Mas sendo esses espíritos que lá atrás já tiveram essas dificuldades, né? E essas escolhas ruins de conduta, a exemplo principalmente da Cláudia Sabino. Mas na semana que vem, então, nós vamos voltar a partir daqui, do item 15, dentro do segundo capítulo. Certo? Alguma, Maravilhoso. é, alguma coisa que vocês queiram acrescentar e comentar com relação a essas. Ô, Marco, o que que é esse carrossel aí que ele falou? Então, o carrossel, se a gente clica aqui, né? Tudo a gente Ah, tá. clica, ele vai explicar. Então, o carrossel, eu acho que inclusive é o que deu origem ao carrossel mesmo. Mas era alguma coisa, algum local. Depois a gente pode dar uma pesquisada melhor. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Mas é um local de entretenimento que Que existia ali eles em se Paris, encontravam. que se encontravam. Então, talvez um local onde tinham alguns movimentos ali não sei exatamente, Ádila. Vamos procurar saber melhor. Tá.
É joia. mas é esse local ali na França, em Paris, daquela época, certo? Marco, uma coisa impressionante, né? Porque a hora que você começou a descrever, começou a comentar, a ler os comentários que ela estava fazendo, a Cláudia Sabina veio na minha cabeça na hora, porque é exatamente o mesmo comportamento, É né? um Ela tá padrão, tendo. então, o espírito é assim, né, Lela? Então é um É, padrão que se repete. e ela teve o arrependimento, né? Quando desencarnou e até pediu desculpas pelo que ela fez. É impressionante realmente quando a gente volta e toda a questão do esquecimento. Como é duro, né? Que a gente acaba caindo nos mesmos erros, né? Porque é Nossa, para a gente demonstrar, Lela, o aprendizado, não porque eu fiz assim, porque tem que ser natural do espírito agir de Tem maneira que ser, diferente. tem que ser uma transformação real, né? Não Tem é que só ser um uma transformação arrependimento. real, exatamente. E, transformação real. e isso Verdade. faz pensar, né, Lela? E então, em quantas vezes a gente, às vezes, repete padrão? Né? Até Por- hoje em dia, né? A gente faz alguma coisa que a gente sabe que a gente errou, a gente se arrepende e em algum momento a gente se encontra fazendo de novo, né? E a gente vê que isso é o que o nosso espírito carrega. E talvez esse seja o ponto principal que a gente deva focar para Prestar atenção, transformar, né? para poder dar um passo verdadeiramente adiante. É a consciência dos erros repetitivos que a gente É. tem. E mais um detalhe, Lela, com relação a isso que você está falando. Ela se arrependeu, vocês lembram? Mas vocês se lembram, no final do livro, 50 anos depois, quando começaram a planejar, o medo de alguns, falando assim, a Atéria mesmo falou, ela tem esse espírito ainda mandão, É, autoritário. Quando ela mergulhar no esquecimento, aquilo vai vir à tona de novo. verdade, é. E é o que acontece. Hum. Muito Bom, bom. mas é muito bom que a gente já tenha, né, essa consciência desses detalhes de como funcionam, né, essas dificuldades, esses padrões reencarnatórios, o porquê que a reencarnação é assim, né? Por que que a gente esquece? E é por isso, é para que a gente haja, não por algo que então está escrito, então eu fiz isso, eu errei aqui, então eu vou obedecer. Eu vou fazer isso, mas é por obrigação. Não, tem que ser natural. Eu Sim. tenho que demonstrar que eu mudei, porque aí o meu íntimo está agindo daquela maneira, porque o espírito transformou. Não por uma, não por um raciocínio, não por uma razão. É por um sentimento transformado mesmo, né? Sim. Gente do céu, transformação é o que esse livro vai fazer com a gente. É, Se se Deus Deus quiser quiser. muita coisa, Ádila, se Deus quiser muita coisa. Se Deus quiser. Certinho? Então, Certinho. maravilha. Agradecemos mais uma vez, É. né? Uma ótima noite para todos, uma Boa ótima semana. noite. Boa Boa noite. semana. Tchau, tchau.